Olá, meus queridos irmãos e amigos do canal @CisSilva 4851. Aqui quem vos fala é o evangelista Cis Silva. Hoje, 6 de janeiro de 2025, adentramos mais uma semana na presença do Senhor e agradecendo a Ele por esta oportunidade de estar realizando mais esse trabalho, mais esse vídeo, e pedindo aos queridos irmãos que compartilhem, que faça chegar a outros lugares esse vídeo. Quanto mais irmãos compartilhar, mais outras pessoas estarão sendo beneficiadas com a palavra de Deus, né? Vamos orar agora. Peço também que os irmãos orem a favor desse trabalho. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus poderoso, no nome de Jesus, nós abrimos esse vídeo para engrandecer o Teu nome, para que o Teu nome seja anunciado entre as nações, que Deus venha abençoar grandemente ao Seu povo, e dê um dia de paz e saúde para todos, no nome de Jesus. Graças a Deus, meus queridos irmãos, uma boa semana, um início de uma semana na presença do Senhor. A luta continua, estamos aqui para realizar a obra do Senhor, para fazer a obra do Senhor, e através desse canal, Deus possa abençoar grandes vidas, né? Deus possa salvar vida, restaurar vida, família. Deus possa restituir tudo aquilo que o inimigo tem levado. Que Deus abençoe a cada um dos meus queridos irmãos. E a palavra de hoje que eu vos trago para a nossa meditação encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui uma passagem que quando Jesus estava pregando na beirada da praia, e chegando à tarde, ele despede a multidão e manda os discípulos atravessar o mar da Galileia, né? Não é o mar, o oceano. Era um lago muito extenso que tem ali em Jerusalém. E aí os discípulos teriam que passar para outra cidade. E Jesus disse assim: vocês vão na frente e logo depois eu irei. Os discípulos obedecem e vai atravessar o lago de Genezaré. Mas à meia-noite, eles são atingidos por um vendaval, por um vento muito forte que açoita o seu barco. Então eles não conseguem chegar ao outro lado. Enquanto eles tentam ir para frente, o vento traz eles para trás. Então eles continuam ali lutando para vencer aquela ventania, aquele vendaval. Até que de repente eles olham do lado e vê um vulto caminhando sobre as águas. Então eles gritam de medo e pensam que é um fantasma, né? Ah, é um fantasma. Então Jesus diz assim: não se assuste, sou eu, Jesus. Tenha bom ânimo. Jesus vai lá, acalma o vento e tudo se torna em bonança. E Pedro, que estava dentro do barco, ele vai e diz assim: se és tu mesmo, Senhor, manda que eu vá sobre as águas também ao teu encontro. Aí Jesus diz assim: então vem, Pedro. E Pedro, ele sai caminhando sobre as águas ao encontro de Jesus, mas de repente ele sente um vento forte. E olhando para o fundo, para as águas, ele começa a afundar. E aí Jesus disse assim, ele clama a Jesus, diz: Senhor, tem misericórdia de mim, salva-me. Jesus, estendendo a mão, tira ele lá do fundo das águas que estava descendo e leva até o barco. E Jesus diz assim: homem de pouca fé, por que duvidaste? A nossa vida está também inserida dentro desse contexto.
Muitas vezes nós estamos no barco aonde somos açoitados pelos vendavais. Vendavais são as tribulações da nossa vida, são as lutas, são as ondas que vêm tão grandes sobre nós e tentam nos derrubar, tentam nos fazer refém, né, de uma situação. E aí a gente fica lutando, fica tentando escapar. A gente luta de um lado, luta para outro, a tribulação ela continua, a luta ela continua, parece que não tem fim. A gente parece que vai perdendo as forças, porque quem está no barco e começa a lutar contra a ventania, o sinal é de que a qualquer momento ele vai perdendo as forças, de tanto lutar, de tanto combater. E na nossa vida é da mesma forma. A gente luta de um lado, luta do outro, parece que não tem solução e as nossas forças vão se indo e a gente vai perdendo a luta. Mas quem tem Jesus tem tudo, né? Como diz o hino, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. E Jesus ele chega na hora certa, na hora que os discípulos estavam perdendo as forças, que na hora que os discípulos estavam mais angustiados, atribulados com a situação, e ele chega acalmando a tempestade. Só que os discípulos se assustam porque uma coisa que eu tenho notado quando tenho lido muito as palavras do Senhor, né? E a gente vê que aqueles discípulos, eles tinham já um bom tempo com Jesus, já tinham visto Jesus fazer milagres, né? Ressuscitar mortos, transformar pão para 5.000 pessoas, dar de comer. Então o discípulo tinha uma plena sabedoria que aquele era o Messias, era o grande profeta. Mas mesmo assim, algumas atitudes levavam os discípulos a ficar incrédulos, né? Uma certa vez Jesus estava num barco, estava dormindo, cansado, e também aconteceu a mesma coisa, veio as ondas, o vento, e dava contra o barco, e o barco ia para lá e para cá, e os discípulos lutando, até que um deles disse assim, vamos acordar Jesus para nos ajudar. E eles acordam, mestre, não vê que nós estamos aqui lutando e tu fica aí dormindo? Aí Jesus só estende a mão para amar, aquieta-te vento. E aí o discípulo diz assim, vixe, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? O discípulo ainda tinha umas dúvidas no seu coração acerca de Jesus. Quando Jesus pergunta quem eu sou para os discípulos diz assim, um diz que tu és Jeremias, outro diz que tu és João Batista, ou Elias, um grande profeta, né? Então os discípulos ainda não tinham uma convicção que era Jesus. Então naquele momento, eles veem Jesus vindo sobre as águas, eles têm medo, pensam que é um fantasma e gritam, ficam com medo, ficam aterrorizados, mas Jesus vai lá e ensina, não tenha medo, sou eu, e acalma o vento e dá bonança naquele momento. E aí Pedro ainda tem uma dúvida, ele diz assim, se és tu mesmo que está vindo sobre as águas, então me deixa aí também sobre as águas ao teu encontro. Jesus disse, vem. E Pedro vai, mas no meio do caminho ele sente um vento forte. E aí ele olha para a situação que está sobre as águas e começa a afundar. E aí clama por Jesus, Jesus vai lá, salva ele e diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? Como eu falei, a nossa vida está inserida nesse contexto também, que muitas vezes nós estamos nesse barco, e aí esse barco muitas vezes ele vem ser açoitado pelas lutas da vida, pelas tribulações, e a gente fica sem saber o que fazer, a gente luta de um lado, luta do outro, aí a gente não vê solução, né? A gente parece que vai perdendo as forças, e aí só há um jeito, clamar a Jesus, mas sabendo que Jesus está ao nosso lado. Porque todo aquele que crê e tem confessado o nome do Senhor Jesus, o Senhor nunca o abandona. Ele disse assim, estarei convosco até a consumação dos séculos. Então sabemos que Jesus está ao nosso lado. As lutas elas vão vir, não tem como impedir, não tem como dizer assim, Senhor, eu vou te aceitar
e nunca mais vou ter problema na minha vida. Não, nós estaremos falando coisas inúteis. Problemas virão. E o próprio Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu o mundo e se nós estamos em Cristo, nós temos a palavra de Cristo no nosso coração, então nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. As lutas elas vão vir para testar a nossa fé, para nos acordar, para nos sacudir, porque se nós vivemos só em bonança, nós vamos nos relaxar e achar que nós somos o tal. Não. As lutas elas vêm para nos acordar, para dizer assim, olha, fique de pé, fique atento. Então ela bate a nossa porta, ela vem com força, ela vem tentando nos abater, mas diz assim, olha, eu tenho Cristo na minha vida. Eu tenho Jesus na minha vida. Então eu quero andar com Jesus. Mas esse andar com Jesus nós temos que ter confiança, não ser como a ação de Pedro, que Pedro pediu para andar com Jesus sobre as águas. E Jesus disse assim, vem Pedro, ande. Mas aí quando Pedro ele tira o foco, ele tira a certeza e começa a duvidar no seu coração que está verdadeiramente andando sobre as águas, e sente o vento sobre ele, e aí ele desanima. Ele acha assim, não, isso não é verdade. E começa então a afundar. Por isso Jesus diz assim, homem de pouca fé, por que duvidaste? Muita gente diz que tem Jesus, muita gente diz que anda com Jesus, mas nas horas da tribulação, nas horas da luta, aí é onde se vê se verdadeiramente a sua palavra ela vai valer. Se essa pessoa vai ter verdadeiramente confiança para vencer as lutas da vida. Não basta só dizer que eu tenho Jesus, não basta só dizer que eu creio em Jesus. É preciso que esse crer, que essa fé, ela venha valer nas horas das lutas, nas horas mais difíceis da vida. Eu tenho Jesus, eu confio em Jesus, eu vou ser vencedor porque eu tenho Jesus. Então são essas coisas. A gente não pode desistir, a gente não pode fraquejar, porque Cristo está ao nosso lado, Ele é aquele que tem todo o poder para acalmar toda a tempestade. A noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. O Senhor sempre estará presente em nossa vida, sempre estará nos socorrendo. Então não há como a gente duvidar do poder de Deus. Se você tem Jesus na sua vida, meu irmão, não desista. As lutas ela pode vir como ventania, quebrando pau, arrancando árvore e batendo na sua porta. Mas você vai dizer assim, seja bem-vinda, porém eu tenho aqui alguém que é maior do que você, Jesus Cristo. E Jesus vai estender a sua mão e repreender todo o mal, toda a tribulação, toda a luta. Claro que a gente vai lutar também pela fé, com a confiança, com oração, com jejum, para abater todo o mal. E Jesus estará ao nosso lado, porque Ele é o nosso general de guerra. Receba a sua vitória nesse dia, que seja um dia abençoado na sua vida, que Deus venha abrir as portas, que Deus venha dar graça, venha libertar vidas. Esse é o nosso intuito, que essa palavra possa chegar em cada casa, em cada lar, em cada vida, tá bom? E aqui agradecer a Deus por mais um vídeo e que os irmãos continuem compartilhando, continue mandando para os seus amigos, para os seus irmãos, e que Deus conceda vitória. Não importa qual seja a luta que os irmãos estejam enfrentando, Deus é fiel e vai lhe dar a vitória no nome de Jesus, tá bom? Vamos orar pedindo a Deus mais uma vez a sua bênção. Querido Deus e amado Pai, eu te louvo e te exalto na beleza da tua santidade. Deus santo e poderoso, visita agora cada lar, cada família, cada irmão, Deus que está passando por um momento difícil, está na tribulação. As tribulações estão vindo como ventania, Senhor, tentando derrubar. Mas o Senhor está convosco, o Senhor está presente, o Senhor não vai deixar que nenhum dos seus seja sucumbido. Deus, Ele é fiel e vai cumprir com a sua palavra. Deus tremendo e poderoso, salva almas, protege, dá a vitória, dá saúde. Deus liberta a vida, transforma a vida, Pai.
Deus faz com que essa palavra chegue ao lado de cada um, meu Pai. Que dê uma semana de paz na Tua presença, um dia cheio da Tua bênção e da Tua graça e de vitória. Que Deus possa abençoar grandemente o Seu povo. É o que eu oro e peço no nome de Jesus. Amém. Que os irmãos fiquem na graça do Senhor Jesus. Que os irmãos também quiserem nos ajudar na ação social, esteja aí à vontade. E que Deus abençoe todo o seu povo, que Deus dê vitória, no nome de Jesus, para que Deus possa nos dar uma outra oportunidade de estar aqui fazendo mais um vídeo, tá bom? Fique na paz de Deus, que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima, no nome de Jesus. Amém. Amém.